Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a aula dessa semana, a nossa terceira aula desse terceiro bimestre. Na aula de hoje, nós vamos ver a polaridade. Lembrando que polaridade, aqui no nosso caso, está relacionado a polo positivo e polo negativo. A habilidade que nós vamos desenvolver na aula de hoje é justamente que vocês, com a ajuda de simuladores e também de leitura, que vocês consigam identificar a polaridade das substâncias. E tudo isso, crianças, vai estar relacionado com o assunto que a gente já viu anteriormente com relação ao tipo de ligação. Ligação iônica, ligação covalente, crianças. Nós já vimos que as ligações elas advêm dos elétrons da camada de valência, e tudo isso para ter 8 elétrons nessa última camada, chamada camada de valência, e nós vimos que se o seu elemento químico tiver características de metal e o outro elemento químico não metal, vai dar origem à ligação chamada iônica, uma ligação forte, uma ligação que vocês vão ver no simulador, que vai ter uma alta polaridade. Se, ao contrário, você pegar um elemento químico não metal com um outro elemento químico não metal, vai dar origem à ligação covalente. A substância originada disso é chamada substância molecular, um composto molecular, e aí a polaridade não existe ou ela é muito menor do que numa ligação iônica. Então, crianças, vamos aqui ao nosso roteiro de aula. Isso, se você tiver o caderno do aluno aí, vai estar na página 37. Lembrando que o caderno do aluno eu disponibilizei na minha Google Sala de Aula no formato digital, mas se vocês quiserem, a escola ela vai estar entregando isto para vocês no físico, né? No formato físico mesmo. Bom, então, crianças, isso vai estar localizado na página 37 e aqui está pedindo, para a gente fazer essa atividade nesse simulador. Tá? Esse simulador já está aqui, esse simulador aqui, nós vamos, você clica aqui no triângulozinho, vai carregar aqui, e aí depois, crianças, vocês vão escolher aqui dois átomos, e aqui, crianças, vocês vão colocar aqui, marcar carga parcial e característica da ligação. Beleza, crianças? E a partir daí, deixa eu ver, aqui também é interessante, campo elétrico. Aqui tem uma placa positiva e aqui tem uma placa negativa. Então, o que é o normal? Os opostos se atraem. Então, o que vai acontecer? A parte positiva de uma molécula vai ser atraída pela essa placa negativa. E o contrário também é que a gente vai observar. O polo negativo de uma molécula vai ser atraído pela essa placa de valor de carga positiva. Tá bom, crianças? Então vamos lá. Aqui eu tenho a eletronegatividade, que a gente já estudou na semana passada, que ela é muito importante para definir o tipo de ligação que vai ter, e isso vai gerar uma molécula com muita polaridade ou pouca polaridade ou nenhuma polaridade. Aqui, crianças, eu deixei aqui no meu roteirinho de estudo, depois aquela tabelinha de eletronegatividade, que vai ser muito importante para quando você estiver estudando, tá? Então, novamente eu repito que é importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Toda essa parte aqui à esquerda, tá? Até aqui, onde eu estou com o meu cursor, são os metais. Esta parte aqui, é os não metais, os elementos não metais. O que tem? Os metais têm a tendência de perder elétrons. E os não metais têm a tendência de ganhar. Por isso que eles têm a eletronegatividade maior. Eles gostam de elétrons. Então tá aqui os valores, bem maiores que os demais aqui da tabela. E aí, de novo, para reforçar para vocês que é muito importante que vocês não esqueçam esses conceitos. Se eu pegar um elemento metal do lado esquerdo e até aqui, avança aqui no meio da tabela, vem até aqui,
onde eu estou com o meu cursor, todos esses são metais. Se eu pegar um metal com um não metal, vai dar origem à ligação iônica. É uma ligação que vai ter uma alta polaridade, vocês vão observar no simulador logo a seguir. E se eu pegar dois elementos não metais aqui, com bastante eletronegatividade, vai me dar origem à ligação covalente, que vai ter pouca ou nenhuma polaridade. Vamos voltar ao simulador e a gente vamos fazer exemplos. Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar um elemento pouco eletronegativo, eu vou diminuir a eletronegatividade, eu vou pegar um elemento com muita eletronegatividade. Ou seja, eu vou fazer o exemplo aqui pegando um metal e um não metal. Vamos ver a polaridade. Então aqui eu vou colocar menos eletronegatividade, aqui eu vou colocar mais eletronegatividade. Crianças, olha que interessante, vocês estão vendo aqui, isso aqui é o momento dipolar da minha molécula. Então, olha só que interessante. Se eu aumentar a eletronegatividade, vocês estão vendo aqui, olha aqui que interessante. Característica da ligação. Se eu puxar para o elemento mais eletronegativo, a minha ligação vai ficar muito mais iônica. E olha só que interessante aqui, o tamanho que fica. Por quê? Eu vou ter extremos. Eu vou ter um elemento pouco eletronegativo e um muito. Então vai ter uma extremidade muito grande entre esses dois elementos químicos. Então vai aumentar aqui o momento dipolar aqui das duas substâncias. E olha só que interessante também, os símbolos também aumentam aqui, presta atenção. Tá nesse tamanho, conforme eu aumento a minha eletronegatividade, olha o tamanho que fica. Então, isso daqui está mostrando aqui para vocês que é uma característica de ligação iônica. E um detalhezinho, se eu clicar e segurar com o botão esquerdo, eu posso girar minha molécula. E olha só que interessante. Eu vou girar com a minha placa positiva, com um positivo aqui, o positivo aqui. E se eu soltar o botão esquerdo, olha o que acontece. Os opostos se atraem. Então, a parte negativa da molécula vai ser atraída pela placa carregada positivamente. Tudo bem, crianças? Então, eu fiz um exemplo de ligação iônica, onde eu tenho um muito eletronegativo e um pouco eletronegativo. Agora, crianças, eu vou pegar o exemplo contrário. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar os dois bastante eletronegativos. Vamos ver que tipo de ligação que isso vai originar e as consequências desta ligação. Vamos lá, crianças. Então, eu vou pegar aqui o meu elemento A e eu vou aumentar a eletronegatividade. Olha só, percebam o seguinte, crianças. A minha característica da ligação, ou seja, isso daqui ele vai vir aqui para a esquerda. E olha só o que vai acontecer com essa setinha que indica o meu momento dipolar, né? Para onde que está? Olha só. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e desapareceu. Desapareceu. Ou seja, quando eu pego um elemento muito eletronegativo com outro muito eletronegativo, eu vou ter característica de ligação covalente, não vai ter polaridade. E olha só que interessante. Lembram que quando eu peguei aqui, clicando no botão esquerdo e girando, lembra que quando eu fiz isso e quando eu larguei o botão, lembra que a molécula se arrumou para sempre ficar os opostos se atraindo? Eu soltei. Vocês perceberam que não teve reação alguma da minha molécula. Por quê? Porque ela não tem polaridade. Lembra daquela seta que surgia aqui? Ela desapareceu. Ou seja, essa molécula aqui, ela é apolar, ela não tem polo, tá? Independente do que eu girar ela aqui, ela não vai ter interação com o polo positivo e polo negativo algum. Isso só vai acontecer de maneira bem fraquinha se eu diminuir um pouquinho a eletronegatividade. Olha só aqui, se eu diminuir um pouquinho a eletronegatividade, vocês estão percebendo que começa a ter uma seta bem pequenininha aqui. Ou seja, o que acontece? Eu já começo a ter
uma pequena polaridade aqui, uma baixa polaridade. Lembro que quando eu fiz isso aqui, ó, na minha molécula formada por ligação iônica, quando eu soltava o botão esquerdo, ela girava rapidamente procurando o equilíbrio entre positivo e negativo. Aqui, isso acontece de uma maneira bem mais lenta, porque tem menos polaridade aqui envolvida. Tá bom, crianças? Isso é característica de ligação covalente, crianças. Tá? Depois vocês venham aqui e estudem e façam outras simulações com outras moléculas e outras características para vocês absorverem muito bem esse conhecimento do que é ligação iônica, covalente e quais são as suas diferenças. O que eu quero que vocês finalizem aqui, ó, eu quero que vocês façam essa atividade 2C e essa atividade 2D e 2E aqui indicadas lá no seu caderninho de aluno, caso você tenha. Caso não você tenha, tá coladinho, bonitinho aqui no meu roteirinho. Eu quero que vocês façam isso. Também tem uma animação interessante para falando de água e óleo se misturar. Deixa eu vir aqui também, vocês vão ter que ver, ó. Aqui, ó, tá? É uma simulaçãozinha que vocês vão clicando aqui, tá bom, no triângulozinho, e aí vai contando uma historinha e vocês vão chegar a certas conclusões aí sobre o comportamento de substâncias. E as substâncias elas vão se comportar de acordo com a sua polaridade. Mais para frente eu vou dar mais detalhes disso e suas consequências de interações. Bom, crianças, vou ficando por aqui. Eu quero que vocês então façam isso daqui que está indicado, a 2C e a 2D, tudo isso feito bonitinho no caderno e me enviando para o e-mail que está descrito aqui no campo assunto escrito atividade 19/8 com o seu nome e série. Vou ficando por aqui essa semana, crianças. Fico aguardando então as atividades do meu e-mail. Se cuidem, tomem cuidado e até semana que vem.